de uma temporada fora, gente, voltamos com os vídeos dos livros, sobre marketing digital, sobre lançamentos e muito mais. Se você tá afim de conhecer minha rotina, de me acompanhar mais de pertinho, corre pro meu Instagram. Lá eu compartilho nos stories, no feed, sobre o que tá rolando na minha vida, na agência, enfim, com os experts que a gente trabalha. Hoje é dia da gente conversar sobre Descubra Seu Destino, do Thiago Brunet. É um livro que, assim, sinceramente, eu não conhecia o autor, e nem posso classificar que eu conheço. O que me chamou a atenção foi o título, e foi por isso que eu escolhi em um momento lá e falei, cara, bora ler esse livro. Li muito rápido, um livro super tranquilo de ler, uma conversa boa, muito suave e leve, assim. Ele não é um livro para você estudar, aprofundar em alguma coisa, não é isso. É um livro para te dar uns insights e você dar uma melhorada no geral. Então, é sobre isso. Essa editorial que vocês estão vendo aqui, em que eu compartilho os livros, rola spoiler, gente. Então, se você não tá afim de saber sobre trechos do livro, o que eu pensei sobre isso aqui, e eu vou falar pedacinhos dele, para esse vídeo por aqui, clica no link aí que tem embaixo e corre pra leitura, que é o que vale bastante a pena também. Bora! Então, gente, ó, eu gosto de compartilhar com vocês sobre o que esses livros fizeram de diferença na minha rotina. Eu trago para vocês alguns trechos do que eu li e também conto para vocês o que é que isso fez de diferença no meu comportamento, uma decisão nova que eu tomei. De tudo que este livro traz, uma coisa muito importante que eu achei, na verdade, o olhar dele sobre o nosso destino, a construção da nossa história, o que chamou minha atenção foi a questão da expulsão. Ele fala sobre um processo de expulsão, em que a gente está num estado, está fazendo o que não veio fazer nesse mundo, tá? Então você tá lá desempenhando, dando sangue, fazendo tudo o que precisa fazer, estudando, blá, blá, blá. Só que aquilo não é pra você fazer nesse mundo. Não é nessa vida que você vai fazer isso, não é o seu lugar, você ainda não tá fazendo o que o mundo espera que você faça. E aí a vida se encaixa de um jeito pra te expulsar daquela situação. E é quando a gente quebra, é quando as sociedades se desfazem, é quando a gente entra em depressão. Então são grandes rompimentos que te provocam a ir para um outro patamar. Só que, e é o que ele está falando aqui, quando a gente vai para esse outro patamar, a gente vai com a carga do que a gente estudou, do que a gente viveu. Então, na verdade, esse lugar anterior, ele é uma preparação para que você viva aquilo que você veio viver no mundo, né? Então, bora lá. Vou trazer para vocês aqui, ó, duas coisas. Alinhado com isso que eu te dei de exemplo, ó, foi um tipo de upgrade, mas não era o meu destino final. Era apenas mais uma parte do meu caminho. Porque ele fala que essa expulsão pode acontecer mais de uma vez. Então você vai fazendo upgrades na sua vida até que você encontre esse lugar em que você está pleno, desempenhando o que você veio fazer no mundo e que o mundo espera de você. E aí toda a prosperidade disponível no universo também flui, gente. Olha que coisa boa! Então, eu entendo que o recomeço é a única chance de viver o nosso destino profético. Mais uma para dar uma animada na gente é o seguinte, ó. A boa notícia é que o passado não determina o seu futuro. Então, essa questão da história do que você já viveu, ou o fracasso que você teve que vivenciar, não significa que ele vai repetir. Ele é o que te potencializou esse upgrade. Eu gosto muito do exemplo que a Lucilena Galvão usa, que é da escada. Então, pensa o seguinte, você tá lá na escada, vivendo aquele platô, né? Chega um ponto em que você vai ter que viver alguma coisa diferente daquilo, vai ter que se esforçar, vai doer para que você consiga subir no próximo degrau. Então, esse movimento de estou aqui vivendo plena, daqui a pouco eu tenho que me esforçar para subir, para viver outra situação, e isso vai fazendo com que a gente cresça. Então, para mim, isso é um bom exemplo dessa história. Então, a cada subida dessa seria uma expulsão que ele menciona aqui, tá bom? Ele fala também bastante sobre a questão da vida coerente, que eu achei muito interessante. Então, um trechinho aqui, ó. O destino não se trata de levar uma vida perfeita, mas levar uma vida que seja coerente. O que significa que é você estar coerente com o que você quer, com o que você tem de valores, porque é isso que vai te moldar e te levar também, te movimentar para aquele resultado que você tanto espera. Ele foi músico, teve uma agência de turismo e, por fim, foi ser palestrante coach. Então, assim, tudo que ele viveu antes movimentou ele para que ele fosse esse coach que ele é hoje, tá? Isso está acontecendo na sua vida e na minha também, gente. Então, é muito bom. Deixa só eu dar uma olhadinha no trecho que eu queria falar para vocês da expulsão. Então, ó, aqui, achei, ó.
A teoria se chama zona de expulsão, tá? A ocorrência da zona de expulsão se dá sob determinadas circunstâncias, como a preparação da pessoal vinculada e a conspiração divina. Isso é, uma ação sobrenatural exercida sobre a vida da pessoa. Colocar seu pensamento alinhado a esse raciocínio extrai da história alguns exemplos. Aí ele fala de vários exemplos, né? Então, o que é essa zona da expulsão? Sair do local e do seu ambiente de origem, deixar a posição na qual sente confiança e conforto, é um indicativo de que você está prestes a viver aquilo que nasceu para viver. Então, é muito interessante. Vários fatores que prendem uma pessoa. Por favor, corte. Mais um trechinho aqui para vocês, para a gente fechar. São vários os fatores que prendem uma pessoa ao seu local de origem. E é por esse motivo que elas precisam de uma expulsão. Do contrário, ficariam estagnadas e jamais avançariam, mesmo tendo condições para isso. Então, a zona de expulsão para o Tiago Brunet é como se fosse uma defesa do universo para que a gente faça o que a gente veio fazer nesse mundo. Então, é isso que importa nessa estrutura. Agora, para compartilhar um pouquinho sobre o que isso tocou na minha vida, foi que, ao olhar essas zonas de expulsão, foi muito interessante, porque eu consegui construir na minha história o motivo de eu estar aqui, o meu diferencial. Consegui reconhecer com um pouco mais de detalhe por que eu entrego os resultados que eu entrego nos lançamentos. Por que as minhas relações com as minhas mentoradas é como é, né? Por que eu consigo fazer essa mudança, essa transformação na vida dessas pessoas? É porque eu sou e eu vivi tudo que eu vivi, a minha história, e sofri as zonas de expulsão ao longo da vida. Pelo menos 3, tá, gente? Eu já vivi. Então, assim, eu acho que vale bastante a pena olhar essa história, a sua história, os detalhes de tudo isso e pensar, cara, que aquele momento que foi tão difícil, em que ponto ele me moveu para eu estar onde eu tô hoje? E que tipo de coisa precisa acontecer agora para que eu me desenvolva lá? E se você não está na zona de expulsão, se prepare, né? Imagine que você não está vivendo pleno lá e desempenhando tudo que veio fazer. Se você não está nesse momento, a zona de expulsão vai vir. E o que fazer para esse momento? É se preparar, estude, esteja com as pessoas que são melhores que você, que sabem mais que você, que chegaram onde você quer chegar. Tenha uma mentoria para te acompanhar. Eu tenho mentores e isso faz toda a diferença, estar num grupo de pessoas que querem a mesma coisa que eu quero, de pessoas que sabem mais que eu e que já tiveram resultados maiores. Assim acelera muito o caminho. Então aproveita, deixa seus comentários por aqui, me diga se você contou e eu vou deixar o link do livro para você também. Um beijo, até mais!